Pioneiros corajosos. No início da década de 30, pioneiros zelosos pregaram as boas novas ao longo da principal ferrovia do norte do país, que ligava Yangon a Medina, cidade perto da fronteira com a China. Eles também pregaram em Molameain, Mulmein e Sidui, Akieb, cidades litorâneas a leste e a noroeste de Yangon. Formaram-se assim pequenas congregações em Molameain e Mandalay. Em 1938, a supervisão da obra na Birmânia passou da Índia para a Austrália, e pioneiros da Austrália e da Nova Zelândia começaram a chegar à Birmânia. Esses pregadores leais e dedicados incluíam Fred Payton, Hector Oates, Frank Dewar, Mick Engel e Stuart Kelty. Todos eles eram pioneiros no verdadeiro sentido da palavra. Fred Payton contou: "Durante meus 4 anos na Birmânia, preguei em quase todo o país. Tive malária, febre tifoide, disenteria e outros problemas de saúde. Depois de um longo dia no serviço de campo, muitas vezes eu não tinha onde dormir. Mas Jeová sempre cuidou das minhas necessidades e me sustentou com o poder do seu espírito." Frank Dewar, um neozelandês resistente, disse: "Enfrentei bandidos, rebeldes e autoridades arrogantes, mas descobri que com boas maneiras, bondade, humildade e razoabilidade, até mesmo obstáculos difíceis podiam ser superados. A maioria das pessoas logo via que as testemunhas de Jeová eram um povo pacífico." Os pioneiros eram bem diferentes dos outros estrangeiros, que em geral tratavam o povo local com desprezo. Os pioneiros tratavam as pessoas com respeito e amor. Seu jeito bondoso cativava o humilde povo birmanês, que reagia melhor a uma abordagem discreta e respeitosa do que a uma abordagem direta e agressiva. Por meio de palavras e ações, os pioneiros demonstraram que as testemunhas de Jeová são cristãos verdadeiros. Um congresso memorável. Vários meses depois da chegada dos pioneiros, a filial da Austrália providenciou a realização de um congresso em Yangon. O local escolhido foi a prefeitura, um prédio em estilo palaciano com escadarias de mármore e enormes portas de bronze. Vieram congressistas da Tailândia, da Malásia, de Singapura e um grupo de irmãos de Sydney, acompanhados de Alex McGillivray, servo da filial da Austrália. Em vista da grande possibilidade de uma guerra, o discurso público intitulado Guerra Universal Próxima, que tinha sido amplamente anunciado, chamou muita atenção. "Nunca vi um auditório encher tão rápido", disse Fred Payton. Quando abri as portas, multidões invadiram a escadaria e entraram no auditório. Em menos de 10 minutos, mais de 1.000 pessoas lotaram um salão de 850 lugares. Frank Dewar acrescentou: "Tivemos de fechar as portas da frente para impedir que mais gente entrasse, e outras 1.000 pessoas ficaram do lado de fora. Mesmo assim, alguns jovens espertos conseguiram entrar por pequenas portas laterais." Os irmãos ficaram muito animados com o interesse demonstrado e com a diversidade das pessoas na assistência, que incluía muitos grupos étnicos locais. Até então, pouquíssimos do povo local haviam mostrado interesse na verdade, visto que a maioria era formada por budistas devotos. Os que eram cristãos nominais, a maioria Kains, Karens, Kachins e Chins, moravam em áreas remotas que praticamente não haviam sido alcançadas pelas boas novas. Parecia que o campo nativo estava maduro para a colheita. Logo, a grande multidão multinacional predita na Bíblia incluiria os diversos grupos étnicos da Birmânia. Os primeiros discípulos Kains. Certo dia, em 1940, a pioneira Ruby Gaff estava pregando em Insen, uma pequena cidade nos arredores de Yangon. Tendo encontrado pouco interesse na mensagem, Ruby orou: "Jeová, por favor, ajude-me a encontrar pelo menos uma ovelha antes de eu voltar para casa." Na próxima casa, ela contatou Humok Jain, uma budista Kain, que ouviu com atenção a mensagem do reino. Logo, Humok Jain e suas filhas, Chume, Daisy, e Hininme, Lily, estavam estudando a Bíblia e fazendo bom progresso espiritual. Embora Humok Jain tivesse falecido pouco depois, Lily, a filha caçula, mais tarde se tornou a primeira Kain a se batizar como testemunha de Jeová. Daisy também foi batizada.
Lily e Daisy se tornaram pioneiras zelosas e deixaram um legado espiritual. Hoje, centenas de seus descendentes e estudantes da Bíblia servem a Jeová em Myanmar e em outros países. Dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou na Europa, afetando o mundo todo. Em meio à crescente histeria da guerra, o clero da cristandade na Birmânia intensificou a pressão sobre o governo colonial para proibir nossas publicações. Em vista disso, Mick Engel, encarregado do depósito de publicações em Yangon, contatou um alto oficial e conseguiu uma carta de autorização para transportar cerca de 2 toneladas de publicações em caminhões do exército pela estrada da Birmânia com destino à China. Fred Payton e Hector Oates levaram as publicações até o terminal ferroviário em Lashio, perto da fronteira com a China. Quando contataram o oficial que controlava o comboio para a China, ele quase teve um ataque. "O quê?" gritou ele. "Como posso desperdiçar o precioso espaço nos meus caminhões com seus folhetos ridículos, se não tenho lugar nem para os suprimentos militares e médicos de emergência que estão apodrecendo aqui ao ar livre?" Fred parou por um momento, pegou a carta de autorização em sua pasta e disse que seria muito grave desconsiderar uma ordem oficial de Yangon. Diante disso, o oficial colocou à disposição dos irmãos um caminhão pequeno com motorista e suprimentos. Eles viajaram cerca de 2.400 quilômetros até Chongqing, no centro-sul da China, onde distribuíram as valiosas publicações e até mesmo deram testemunho pessoalmente a Chiang Kai-shek, presidente do governo nacionalista chinês. Por fim, em maio de 1941, o governo colonial na Índia mandou um telegrama a Yangon ordenando que as autoridades locais confiscassem nossas publicações. 2 irmãos que trabalhavam na agência telegráfica viram a mensagem e rapidamente avisaram Mick Engel. Mick então telefonou para Lily e Daisy e correu para o depósito, onde eles apanharam as 40 caixas restantes de publicações e as esconderam em casas seguras em Yangon. Quando as autoridades chegaram, não havia mais publicações. Em 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois do ataque do Japão a Pearl Harbor, aviões japoneses começaram a bombardear a Birmânia. Naquele fim de semana, um pequeno grupo de irmãos se reuniu num minúsculo apartamento que ficava em cima da estação ferroviária central de Yangon. Ali, após uma consideração bíblica, Lily foi batizada numa banheira. 3 meses depois, ao invadir Yangon, o exército japonês encontrou a cidade praticamente abandonada. Mais de 100.000 pessoas haviam fugido para a Índia. No caminho, milhares morreram de fome, exaustão e doenças. Sidney Coote, que fugiu com a família, morreu de malária cerebral perto da fronteira com a Índia. Outro irmão foi morto a tiros pelos soldados japoneses e ainda outro perdeu a esposa e os filhos quando sua casa foi bombardeada. Apenas alguns irmãos ficaram na Birmânia. Lily e Daisy se mudaram para Pyin Uluin, Memio, uma pacata cidade na encosta de uma colina perto de Mandalay. Ali, elas lançaram sementes da verdade que mais tarde produziram frutos. Cyril Gay se estabeleceu em Tharawadi, povoado uns 100 quilômetros ao norte de Yangon, onde viveu tranquilamente até o fim da guerra. Um reencontro alegre. Quando a guerra terminou, a maioria dos irmãos que haviam fugido para a Índia começou a retornar à Birmânia. Em abril de 1946, a congregação Yangon tinha 8 publicadores ativos. No fim do ano, quando a congregação tinha aumentado para 24 publicadores, os irmãos decidiram realizar uma assembleia. A assembleia de 2 dias foi realizada numa escola em Insen. Quando voltei da Índia, soube que faria o discurso público de 1 hora, disse Theo Siriopoulos, que aprendeu a verdade em Yangon em 1932. Até então, eu só tinha dado 2 discursos de 5 minutos em reuniões na Índia. Mas a assembleia foi um grande sucesso e houve mais de 100 pessoas na assistência. Algumas semanas depois, um líder comunitário Kain, que estava interessado na verdade, ofereceu para a congregação um terreno em Alon, um bairro ribeirinho perto do centro de Yangon. Ali, os irmãos construíram um salão do reino de bambu
com assentos para cerca de 100 pessoas. A congregação estava radiante. Os irmãos haviam sobrevivido à guerra com sua fé intacta e estavam prontos e ansiosos para prosseguir com a pregação. Chegam os primeiros missionários de Gileade. No início de 1947, Robert Kirk, o primeiro missionário de Gileade a chegar à Birmânia, foi recebido por um empolgado grupo de irmãos no porto em Yangon. Pouco depois, chegaram mais 3 missionários, Norman Barber, Robert Richards e Hubert Smedstad, além de Frank Dewar, que havia servido como pioneiro na Índia durante a guerra. Os missionários encontraram a cidade devastada pela guerra. Incontáveis prédios estavam arruinados. Milhares de pessoas moravam em frágeis cabanas de bambu ao longo das estradas. As pessoas cozinhavam, se lavavam e moravam nas ruas. Mas os missionários tinham vindo para ensinar a verdade da Bíblia, de forma que se adaptaram às condições e se ocuparam no ministério. Em 1º de setembro de 1947, uma filial da Sociedade Torre de Vigia foi estabelecida no lar missionário na rua Signal Pagoda, perto do centro da cidade. Robert Kirk foi designado superintendente da filial. Logo depois, a congregação em Yangon se mudou do salão de bambu em Alone para um apartamento no 1º andar, na rua Bogalese. Ficava a apenas alguns minutos a pé do Secretariat, um majestoso edifício que era a sede do governo colonial britânico, que estava com os dias contados. Começa a Guerra Civil. Em 4 de janeiro de 1948, os britânicos entregaram o poder para o novo governo birmanês. Após 60 anos de domínio colonial, a Birmânia agora era independente. Mas o país estava mergulhado em guerra civil. Diversos grupos étnicos lutavam para estabelecer estados independentes, ao passo que exércitos particulares e gangues disputavam territórios. No início de 1949, forças rebeldes controlavam a maior parte do país, e houve conflitos nos arredores de Yangon. Enquanto as batalhas prosseguiam em menor ou maior intensidade, os irmãos pregavam com cautela. A filial foi transferida do lar missionário na rua Signal Pagoda para um grande apartamento de 1º andar na rua 39, um lugar seguro que abrigava diversas embaixadas e ficava a apenas 3 minutos a pé da agência dos Correios. O exército birmanês aos poucos impôs sua autoridade, expulsando os rebeldes para as montanhas. Em meados dos anos 50, o governo já havia recuperado o controle de grande parte do país. Mas a guerra civil ainda estava longe de terminar. De uma forma ou de outra, ela continua até hoje.